quem chega agora, quem é a Marcena? A formação da Marcena. A gente sabe que você é aqui do interior de São Paulo, mas precisa pra gente quem é a Marcena nessas diversas configurações familiares, ministeriais. Quem é a Marcena? Bom, eu tô feliz de estar aqui com vocês, como disse, e agradeço também a oportunidade de poder dar um bom dia para você que tá aí do outro lado, né? É sempre muito bom e agradeço o carinho que tenho recebido. Bom, eu sou a Marcena, eu venho do interior de São Paulo, São José dos Campos, minha gente, tem alguém aí de São José? Pois é, São José dos Campos não é tão distante daqui da capital, fica 1h20, mas é o suficiente para ainda reservar aquele ambiente do interior, de um bom cafezinho e um bolinho de fubá. E minha família é toda de lá, sou nascida e criada lá. Eu tenho 31 anos nesse momento, sou casada com Pedro. Pedrão. Isso, casada com Pedro. Estamos atualmente aqui em São Paulo, mas isso se deu há pouco tempo, né? Eu acredito que no decorrer da conversa eu vou poder falar um pouquinho mais com vocês. Mas eu venho de uma família muito simples, eu sou a segunda de 4 filhos, então a casa dos meus pais é aquela casa onde todo mundo fala, todo mundo se expressa, todo mundo... Bom, eu sou a segunda filha, venho de uma família musical, uma família que sempre foi muito disposta e sempre serviu muito na comunidade local. E eu fui criada, conheci o evangelho assim muito cedo por conta da minha família, né, ter essa tradição cristã, evangélica, e por conta disso, o meu contato com a igreja e com a música aconteceu muito cedo, mas o início mesmo se deu a partir da figura da minha avó materna, que na época já morava com os meus pais, e minha avó era uma mulher fantástica, uma doméstica, e como nós somos uma família grande, houve uma diferença de idade muito grande entre eu e meus irmãos. E eu fui aquela netinha que teve a possibilidade de caminhar mais perto da minha avó enquanto doméstica, e enquanto ela fazia isso, no dia de trabalho, ela cantava muito. E eu me lembro dela me deixar no cantinho, assim, naquele lugarzinho, né? Na época, isso era comum, de ter um cantinho para doméstica. Ela me deixava ali com os biscoitinhos de maisena, e ela ia fazer o trabalho dela e cantava e louvava ao Senhor. E cresci dessa forma, vendo ela fazendo isso enquanto trabalhava, e percebi que ela fazia a mesma alegria que ela cantava durante o dia, mesmo numa realidade tão difícil, era a mesma alegria que ela cantava à noite no culto. Então, aquilo foi fomentando no meu coração um desejo para fazer igual, seguir o mesmo caminho. E meus pais contam, minha família diz que tudo virava microfone na minha mão, desde muito pequena. Escova, tudo. Tudo virava vidro microfone. De shampoo. Com 3 anos de idade, eu me lembro da minha avó, quando tinha oportunidade para cantar, me levava junto dela e me colocava ao lado, e me deu um microfone pequeno. Então, essa é a minha memória, e foi ali também o momento em que eu consegui compreender que era dessa maneira que eu gostava de me expressar. Então, eu acho que a música é uma forma que eu encontrei de me expressar mesmo, de ser a extensão daquilo que penso, daquilo que acredito, e foi a minha maneira que eu encontrei também de servir. Pela minha família, sempre ter esse contexto do serviço na comunidade local, eu fui inserida muito cedo no voluntariado. Isso, a tradição evangélica é de que matiz? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Opa! Não dá para esconder um pezinho de fogo, minha gente. Ele aparece. Ele aparece sempre. Por isso que é esse diferencial da Marceninha. Sensacional. Nasci e fui criada, o início da minha infância, da minha caminhada com Jesus, foi na Assembleia de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor por todas as comunidades em que pude passar, por todas as lideranças e pessoas com quem eu pude mesmo aprender nesse caminho com Jesus, e fizeram toda a diferença, contribuíram exatamente para tudo que eu sou hoje. Então, eu louvo muito ao Senhor. E, bom, na Assembleia de Deus também se tem o costume de muito cedo as crianças serem inseridas na música. É muito comum ver crianças cantando, fazendo solo, tendo oportunidade. E eu louvo ao Senhor, porque essa foi a escola que eu recebi, exatamente o que precisava para compreender desde muito cedo que essa seria a minha forma de expressão, mas também, principalmente, a minha forma de servir a Igreja de Jesus. Então, enfim, cresci nesse contexto, mas aos
11 anos, eu gravei o primeiro CD. Então, eu tenho um CD, minha gente. Começou Olha cedo, aí. 11 anos. Eu não sabia disso, você sabia? Com 11 anos eu não sabia nada. Revelações aqui. Não, eu achei algumas coisas suas boas no Spotify. Mas você revelar assim que tem um CD com 11 anos. 11 anos. Gente. Ou seja, tem aquela capinha, a famosa capinha. Na época que tem aquele chapéuzinho, né, minha gente? Isso. Não pode faltar. Mas você ainda tem alguns Tenho. em casa, é? Eu tenho. Devia ter, olha só, né? Pra poder depois a apresentar pro gente pessoal. coloca, Mas... bota no Instagram, né? Fotinho. Edu, o que é isso? Tá acontecendo aqui? A gente poderia mostrar uns dos Baruch também, porque tem algumas. Nossa. Um antigo Baruch, meu Deus. Com certeza tem aí, viu? Pode mexer nesse baú que tem. E eu gravei aos 11 anos a primeira vez. Depois eu participei tive algumas outras experiências, como participar de programas de calouro e tudo mais na minha adolescência. Mas aos 19 anos eu acredito que foi um grande marco na minha história pessoal. Aos 19 foi exatamente a época em que conheci o Pedro, que é o meu esposo. Pedro é formado em música também, é produtor musical e trompetista. E na época em que nos conhecemos, foi exatamente a época em que Isso foi na comunidade de fé, na igreja? Sim, nos conhecemos, eu cantando e ele tocando. Tínhamos amigos em comuns e fomos apresentados dessa forma. E, enfim, essa história é boa, hein, minha gente? Isso daí dá um outro podcast. Sim, essa história é boa. Mas nos conhecemos dessa forma, servindo. E nessa época, foi uma época, assim, em que eu vivi... de certa forma, um reencontro com Jesus. Porque, embora eu nunca tivesse tido a experiência de sair da comunidade, foi uma época em que eu vivi... O meu coração estava distante, sabe? Ele realmente estava distante das coisas, não tão conectadas, não encontrando tanto sentido, vivendo crises mesmo, sabe? De fé. E quando eu o encontrei, o Pedro, ele foi... Eu gosto de dizer que ele foi a maneira... em que a graça do Senhor me alcançou, assim, para me fazer relembrar o propósito da minha vida, para me fazer compreender o sentido do servir. E em uma das nossas conversas, ele disse assim: Marcena, por que você não grava alguma coisa? Eu falei: não, Pedro, não quero gravar nada não quero saber disso. E nessa época, eu comecei a estudar várias outras coisas. Comecei a fazer técnico de administração, técnico de comércio exterior, e fui pensando outras coisas, tentando fugir desse caminho, porque a vida artística realmente não é fácil. E eu fui tentar encontrar outros caminhos, vamos ver outras possibilidades. Mas eu fiz isso não numa tentativa de expandir, mas realmente numa tentativa de fugir daquilo, sabe? Então, e aí o Pedro falou: não, vamos gravar alguma coisa. Eu falei: tá bom. Na época era TechPix, lembra disso? Meu Deus do céu, eu tô revelando aí, ó. Sim. Já falei minha idade mesmo. TechPix. Eu falei assim: vai ser um violão, TechPix, alguma coisa assim. E aí ele me disse assim: e aí, Marcena, o que tá falando com você? Eu falei: tem uma música que tá... enfim, tem ouvido e tem mexido comigo, que se chama Arde Outra Vez, do Thales Roberto. E aí, ele falou assim: então tá bom, daqui uma semana a gente se encontra e nós vamos gravar essa música. Eu falei: ok, violão. Mas isso aqui é uma declaração de fé e de amor, hein? Nossa, Pedrão. Olha aí, vai vendo. E aí, quando eu cheguei, uma semana depois, no ensaio, estava tudo montado, ele já havia feito um arranjo. Algumas das pessoas que talvez que estejam nos acompanhando e me conhecem lá de 2012, vão fazer essa recordação dessa canção. E aí, quando eu cheguei no ensaio e vi tudo que ele havia feito, a banda, o arranjo, eu ensaiei e fui para casa. E... quando eu cheguei, eu me lembro de ter esperado toda a minha família dormir. E aí fui para a sala e falei com o Senhor: Senhor, eu não posso cantar essa canção. Eu não posso gravar isso. Porque se não for verdade, não vai fazer sentido. Eu preciso de verdade que o Senhor aqueça meu coração de novo. Eu preciso que isso faça sentido. E aí, naquele dia, Jesus me encontrou na sala da minha casa. Olha, que bonito. E marcou a minha vida, sabe? Marcou mesmo a minha vida. Eu não sei dizer para vocês... exatamente quanto tempo aquilo foi, mas foi o suficiente para que até hoje o meu coração se sinta impulsionado e aquecido pela graça de Deus. Eu fui alcançada de novo, sabe? E desde então, dos 19 em diante, eu comecei a retomar a minha carreira
como cantora, como ministra, que até então só fazia isso nesse período na igreja local, e comecei a servir outras igrejas a partir de uma banda que até hoje a gente toca juntos. Eu tenho o privilégio de caminhar, encontrei amigos para caminhar e construir essa história. Qual o nome? Na época, nós tínhamos o nome de Marcena e Som do Céu. Olha aí, ó. É mesmo, olha isso. Aí hoje tá só Marcena. Mas, por exemplo, o Matheus Inácio, que hoje toca com a gente. Sim. Tocamos juntos Olha, que há legal. muitos anos. Há 10 anos, pelo menos, de caminhada e de construção. E tenho o privilégio de dividir essas histórias. Então, o Pedro foi fundamental para o meu ministério, para a minha caminhada, mas principalmente para o meu reencontro com o Senhor. Eu digo isso porque, embora não tivesse saído, meu coração estava distante. Mas ali eu realmente fui encontrada de novo pela graça do Senhor. E hoje eu posso dizer com o meu coração e com a minha caminhada, o quanto eu tenho buscado só corresponder o tamanho da graça e do amor que eu encontrei em Jesus. É isso que eu busco fazer com a minha vida. E aí cheguei aqui, minha gente, olha aí. Essa tem sido a minha caminhada desde os 19 anos, de 2012, para cá, servir a Igreja de Jesus através da música, até então com a banda, ou então na igreja local, mas sempre servindo através da música.